Abra sua boca e exalte o nome do Senhor. Vamos cantar? Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória e enche esse lugar. Quero ser como incenso a queimar no altar. Traz teu fogo e purifica, manifesta o teu poder. Vem, Senhor, e toma minha vida. Vem com tua glória
Senhor. Ele só é digno de receber todo o louvor e toda a glória. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você, cumprimentar, dar um abraço, se você quiser, dar as boas-vindas em nome da nossa igreja, se é um visitante. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Glória
te adorar e te amar. Só te ver, os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro.
teu grande amor. Obrigado, Senhor Jesus. Amor este manifesto, ó Deus, através do seu Filho, seu único Filho. De uma maneira tão regeneradora, o Senhor enviou Jesus. Por isso que nós estamos aqui esta noite, ó Deus. Por isso que celebramos o teu nome. Mais uma vez, fala conosco. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Senhor, alegria.
Abra suas Bíblias em segundo livro de Reis, capítulo 4. Vocês viram aí nas laterais, nos nossos telões laterais, o tema da mensagem desta noite, a manutenção da fé diante do silêncio de Deus. É o tema da mensagem desta noite. E eu quero então compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesta semana sobre esse tema, baseado no texto bíblico de 2 Reis, capítulo 4, verso 18 ao verso 37. A manutenção da fé diante do silêncio de Deus. Se você não tem a sua Bíblia hoje, no próximo domingo você pode trazer. Certamente você talvez não pode trazer nesta noite, mas aí você acompanhe no telão que será projetado o texto bíblico. Se você está pela internet participando também, você pode acompanhar a leitura bíblica. Se você está com o seu celular aí, você pode acessar o seu celular. Mas depois de acessar o seu celular, eu peço encarecidamente que você desligue o seu celular, porque há uma tendência de você ficar com o seu celular ligado e querer olhar o WhatsApp, e aí você vai prejudicar você mesmo e prejudicar os seus colegas do lado, seus vizinhos do lado, e olhar o WhatsApp, e você vai perder uma porção importante da palavra de Deus, e vai perder algo que Deus quer falar no seu coração nesta noite, tá bom? Então desliga, e aí foque na mensagem, naquilo que Deus tem para falar no teu coração, tá bom? Muito bem. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional, e você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se preferir, pode acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 18. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: por que hoje não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mão com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Falando sobre fé, meus irmãos, eu penso também no episódio de Pedro, quando Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Ele também fez isso
pela fé, confiando em Jesus. Jesus o chamou, você provavelmente conhece esse episódio, e Pedro confiou que o poder de Deus o sustentaria, assim também como estava sustentando Jesus andando sobre as águas. Jesus o chamou e ele foi. Da mesma forma também, quando nós nos dedicamos a Deus, nós também somos motivados pela fé, confiando também que Ele sempre vai nos sustentar, ou pelo menos nós devemos confiar dessa forma. E o próprio Jesus nos convida a confiar nele. Nós lemos lá em João capítulo 14, esse convite de Jesus, no verso 1, dizendo, Jesus nos convidando a essa confiança, quando ele diz, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Portanto, a fé é algo muito valioso, muito precioso. E assim como a fé habilitou Pedro a andar sobre as águas, a nossa fé também nos habilita a fazer coisas que, do ponto de vista humano, parecem impossíveis. Jesus também falou sobre isso em outro momento. Em Mateus capítulo 21, do verso 21 e verso 22, Jesus diz o seguinte, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, quando Jesus disse a uma figueira que ela deveria secar, e ela secou, e Jesus completa dizendo, mas também dirão a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, assim acontecerá. Você certamente já viu coisas acontecerem na sua vida através da fé. Na sua própria vida, mudanças significativas aconteceram na sua vida através da fé. O seu modo de pensar certamente mudou através da fé, seu comportamento também certamente já mudou através da fé. É a nossa fé, na verdade, que faz a nossa vida mudar. É a nossa fé que nos dá forças. E pela fé nós conseguimos resistir à ação de Satanás sobre nós. É a nossa fé que nos ajuda a diminuir a ansiedade que assola diariamente a nossa vida. Mas também, meus irmãos, nós não podemos negar que os ventos e as ondas contrárias sobre nós tentam nos desviar do caminho, do nosso olhar de Cristo, assim também como fez ali com Pedro, naquele caminho sobre as águas. Então nós devemos levar a sério a possibilidade de enfraquecermos na fé. Como a própria experiência de Pedro, que concentrou-se naquele momento na coisa errada e vacilou e acabou afundando, porque olhou para o foco errado, fracassou na fé e foi afundando também. Mas, quando nós estamos fazendo a coisa certa, quando nós fazemos tudo certinho no nosso ponto de vista, quando estamos caminhando certinho na nossa ótica, quando parece que estamos fazendo a coisa certa, mas mesmo assim, a nossa fé vai se esvaindo. Quando estamos caminhando certinho e mesmo assim nós sentimos Deus em silêncio. Quando estamos caminhando diante dos desafios da vida e mesmo assim não sentimos Deus presente na nossa vida, Deus fica em silêncio. Você já teve essa sensação? De estar fazendo a coisa certa, estar diante de um desafio tão tremendo na sua vida, mas as coisas estão dando errado na sua vida, então você ora a Deus, mas Ele fica completamente em silêncio. Silêncio absoluto. Deus não responde, Deus ficou em silêncio, parece que os céus se fecharam, você não ouve nada da parte de Deus, e a sua oração parece que bate e volta, não é atendida a sua oração. O céu se silencia, especialmente quando você está diante de um desafio, um grande desafio. E quando nós oramos e não sentimos nenhuma resposta da parte de Deus. Quem de nós pode dizer que nunca passou por isso? Quem de nós pode dizer que nunca passou pelo silêncio de Deus? Diante de um grande desafio, mesmo tendo fé, mesmo sentindo aquele momento de uma grande fé, não sentiu os céus em silêncio. Quem de nós pode dizer que não passou por um momento deste? Em muitos momentos, na verdade, nós somos impactados pelo inquietante silêncio de Deus. Mas talvez seja diferente. Talvez somos nós que não sabemos interpretar o silêncio de Deus.
Talvez somos nós que não sabemos interpretar o que Deus está falando com o silêncio dele. Deus está falando e nós talvez não saibamos interpretar o que Ele está falando com o silêncio dele. Mas na verdade sentir o silêncio dos céus é difícil para nós, é desconcertante para nós. Quando oramos e não temos a resposta, é complicado. Se orarmos e não sentimos paz, se orarmos e não ouvimos palavra de Deus, se orarmos e não ouvimos nada, se orarmos e não sentimos o conforto dos céus, é complicado para nós, muito complicado para nós. Sobrevém sobre nós uma ansiedade muito grande, uma ansiedade que traz medo na nossa vida, traz desconforto no nosso coração, traz um medo na nossa alma muito grande, traz até um desânimo muitas vezes na nossa alma. Eu não sei com você, mas comigo traz. Agora, como que nós podemos equilibrar fé e silêncio de Deus? Como que nós podemos fazer isso? Manter a fé diante do silêncio de Deus. Há um profeta na Bíblia, desse texto que nós lemos, que mesmo vivendo no auge do seu ministério, ele experimentou isso. Ele experimentou o silêncio de Deus. Estava no auge do seu ministério, estava vivendo dias bons no seu ministério, mas mesmo assim ele experimentou o silêncio dos céus. Mas ele pôde mesmo assim viver novas experiências de fé. E é isso que eu quero compartilhar com você. Como que ele conseguiu equilibrar essa fé e silêncio de Deus. E mesmo assim viver essas novas experiências de fé. Como que ele viveu isso? Como que ele experimentou isso? Como que ele pôde manter a fé diante do silêncio de Deus? E é essas lições que eu quero compartilhar com você nesta noite. Como manter a fé diante do silêncio de Deus. Então, para manter a fé diante do silêncio de Deus, nós precisamos andar passo a passo com Deus, para viver cada dia uma nova experiência de fé. O verso 27 diz assim, olha só, presta atenção nesse verso 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, esta mulher, ela, a sunamita, se abraçou aos seus pés. Geazi, que era o servo de Eliseu, veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, o homem de Deus é Eliseu, deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, e escondeu de mim a razão da sua angústia. Quando aquela mulher, lembrando que seu filho havia morrido, quando aquela mulher se abaixa e abraça os pés daquele profeta, ele percebe a angústia daquela mulher, porque o seu filho havia morrido. Lembrando que aquele profeta foi o profeta que profetizou, que havia profetizado o nascimento daquela criança. E Geazi então tenta tirar aquela mulher dos pés do profeta, porque naquele período, naquele tempo, uma mulher não podia chegar perto de um homem, naquela situação. E Geazi então tenta proteger o profeta. A sua atitude ali é de proteção daquele profeta. Mas aquele profeta diz, olha, não faça isso. Deixa ela em paz, porque ela está muito angustiada. E diz ainda, olha, e o pior, Deus não me revelou nada. Deus está em silêncio. Eu não sei o que eu vou falar para essa mulher. Ela está angustiada, ela está aflita, mas eu sou profeta, mas Deus não me falou nada, Deus está em silêncio. Deus não havia revelado nada do que estava acontecendo para aquele homem. Ele nem sabia o que ele ia falar para aquela mulher angustiada. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Que na maioria das vezes, e isso acontecia com o profeta, na maioria das vezes, Deus dava uma palavra ao profeta Eliseu, e o profeta então revelava uma palavra da parte de Deus para o povo. Isso era comum, e muito comum. Deus dava uma palavra a Eliseu, Eliseu ia lá e revelava aquilo que o povo deveria fazer, o rei deveria fazer contra os inimigos. Isso era comum. Ele falava ao rei, Deus revelava alguma coisa, o profeta ia lá no rei e falava, Deus falou isso, você deve fazer isso, e era comum. Mas de repente, Deus tira aquele profeta da zona de conforto, e chega aquela mulher, e Eliseu diz, olha, Deus não me falou nada, eu não sei nada a respeito disso. Então ela conta que seu filho morreu, mas ele ainda não sabe o que vai fazer. O que eu aprendo aqui é que algumas vezes, quando nós estamos orando,
Deus prepara o nosso coração para as coisas que vão acontecer, Deus mostra aquilo que Ele vai fazer, mas muitas vezes, presta atenção, muitas vezes, Deus não fala o que vai acontecer. E sabe por que Ele faz isso? Porque nós precisamos aprender, meus irmãos, a caminhar com Deus passo a passo. Nós nem sempre sabemos o que vai acontecer, Deus nem sempre revela o que vai acontecer. Então nós temos que aprender a andar com Deus passo a passo, dia após dia, numa dependência total e completa de Deus todos os dias. Porque nem sempre Ele revela o que vai acontecer. Você não sabe, eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem depois, mesmo orando. Então nós precisamos depender de Deus todos os dias, dia após dia, numa experiência de fé, todos os dias com Ele. Meu irmão, é isso que acontece comigo, é isso que acontece com você também. Você não sabe tudo o que Deus vai fazer na sua vida, nem eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Você não sabe todos os planos de Deus para a sua vida, então precisamos depender de Deus todos os dias, andar com Deus todos os dias, passo a passo, para viver novas experiências de fé com Ele todos os dias, andar com o Senhor passo a passo, viver e ir vivendo com Ele novas experiências de fé, dia após dia, para você não viver alicerçado na experiência de fé de ontem. A experiência de fé de ontem serviu para ontem, era de ontem, não é de hoje. A experiência de hoje é para hoje, não para amanhã. Então andar com Deus nesses tempos de silêncio é crer que Ele está segurando a nossa mão, pois nós não conseguimos enxergar lá na frente. Então temos que segurar na mão de Deus e andar passo a passo com Ele agora, e dizer para Deus: Deus, eu não estou enxergando o caminho, eu não sei o que vem lá na frente, mas eu continuo confiando no Senhor, eu sei que o Senhor vai caminhar comigo passo a passo, e é por isso que eu vou dar mais um passo de fé, porque eu sei que o Senhor vai caminhar comigo. E a cada passo que nós damos, meus irmãos, nós precisamos depender totalmente de Deus, completamente dEle. Era isso que Deus estava colocando no coração daquele profeta, para que ele dependesse completamente de Deus. Um novo desafio, porque ressuscitar uma pessoa, ele nunca tinha feito isso. Era uma experiência nova. Ele não sabia como fazer isso. E, portanto, tinha que ser uma dependência total, uma dependência completa de Deus. Então, nesses 40 quilômetros de distância entre Carmelo e Sunem, tinha que depender completamente da graça de Deus. Tinha que andar passo a passo com Deus, para uma total e completa dependência do Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa é a primeira lição que esse texto aqui nos ensina para manter a fé diante do silêncio de Deus. Mas também, para manter a fé diante do silêncio de Deus, é preciso sair da rotina espiritual e experimentar o renovo que Deus tem para cada um de nós. O verso 31 nos diz o seguinte: Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e também não reagiu. Uma grande tentação que nós temos na nossa vida, quando nós caminhamos com Deus, é ligarmos o piloto automático na nossa vida cristã. Sabe o que significa isso? É fazer as coisas espirituais que nós estamos acostumados a fazer. É fazer aquilo que a nossa rotina espiritual determina que nós estamos fazendo. E foi mais ou menos isso que Eliseu tentou fazer. Ou seja, ele mandou o seu servo colocar o cajado em cima daquele menino. Porque o cajado, naquele contexto, era o símbolo de levar a bênção a alguém. Ou seja, ele pensou que colocar o cajado em cima do menino faria o menino ressuscitar. Então ele mandou Geazi colocar o cajado. Olha, coloca o cajado, porque você colocando o cajado, o menino vai ressuscitar. Porque não era a primeira vez que Geazi levava o cajado de Eliseu, que tocava em alguém, para alguém receber a bênção. E ele fez isso. Então Eliseu, o que ele fez? Ligou o piloto automático. E fez aquilo que ele estava acostumado a fazer, que era colocar o cajado, pois ele achava que isso iria funcionar. Mas Deus então começa novamente a trabalhar no coração daquele profeta, mostrando que às vezes nós precisamos desligar o nosso piloto automático e fazer coisas novas, ter experiências novas de fé.
E sabe por que Ele faz isso, meus irmãos? Para que nós lembremos que é Ele, e não as ferramentas que nós usamos, que está agindo, que dá resultado. E também para nos dar e nos trazer novas experiências de fé com Ele também. Porque senão, nós vamos ficar sempre limitados às mesmices da fé, às mesmices das nossas rotinas espirituais. O sentido aqui é sair daquilo que é considerado o piloto automático, é ir além, é sair daquela rotina espiritual que nós estamos acostumados, ou seja, é experimentar algo novo da nossa vida, algo novo da nossa fé, algo novo da paz de Deus. O que Deus está mostrando aqui é exatamente isso, é sair dessa rotina, desligar aquele piloto automático, é ir um pouco além. Você está me entendendo? É um pouco além. É a mais, é querer mais, um pouco mais de Deus. Porque não são as coisas sagradas, mas é Deus que faz. Porque se o menino voltasse à vida através do toque do cajado ali, Eliseu certamente atribuiria alguma força mística àquele cajado. E Deus então não receberia a honra do milagre. A honra do milagre seria a força ali, mística daquele cajado. Algum tempo atrás eu li uma ilustração no livro chamado Fé e Finanças no Reino de Deus, escrito por Janice Rogers e Loren, contando a história de um missionário. Esse missionário conta que ele sempre, quando tinha um problema financeiro, um desafio financeiro, ele ia na caixa postal do correio, e lá estava um envelope com um pouquinho de dinheiro. E aí, volta e meia, ele tinha outra crise financeira, ele ia lá na caixa postal do correio, lá tinha um envelope, e lá naquele envelope tinha um pouquinho de dinheiro, e solucionava o seu problema financeiro. Tinha outra crise financeira, ele ia lá e tinha. E ele acostumou com isso daí. Então, para ele, o problema financeiro era resolvido através da caixa postal do correio. Mas chegou um determinado dia, ele foi lá e não tinha nada. A crise financeira veio, ele ia lá no correio, não tinha nada. A caixa postal estava vazia, não tinha dinheiro lá. E ele ficou em crise por conta disso. E passaram-se os dias e nada. E um certo dia ele foi numa lanchonete, contando essa história. E ele, para comer alguma coisa, sentou ao lado de um senhor, e começou a conversar com esse senhor, com esse cidadão. E esse cidadão, então, começou a conversar com ele, conta essa história, diz que esse cidadão disse que o seu avião havia dado um problema, ele acabou ficando naquela cidade, e aquele homem disse que entendeu que ele tinha que ter ficado ali naquela cidade, e que tinha também um dinheiro para aquele homem ali, e acabou dando um dinheiro para aquele homem ali. E aí ele entendeu que a solução dele não era a caixa postal do correio, mas a solução dele estava no Deus Todo-Poderoso, que resolve as questões de outra maneira. Ele entendeu que não são os métodos, não são os jeitos, não são os rituais, nem são os cajados, mas é andar com Deus passo a passo, dia após dia. Porque Deus faz o que Ele faz, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando nós esquecemos os métodos, os rituais e os cajados. Mas precisamos desligar os pilotos automáticos da nossa vida e sair da rotina espiritual e alcançar e buscar algo mais da paz de Deus e aprender a andar com Deus passo a passo todos os dias. Então não são os cajados que funcionam, mas é a graça de um Deus Todo-Poderoso, é a visitação do Espírito Santo na nossa vida todos os dias, é a palavra de Deus no nosso coração. Então Deus nos convida a uma visitação do Espírito Santo, a viver com Ele todos os dias. E quando nós vivemos, ou quando nós saímos, na verdade, dessa rotina espiritual e vamos além, Deus vem com a sua graça sobre nossas vidas. E vai nos surpreender todos os dias com essa graça dEle sobre nós. Então nós precisamos sair dessa zona de conforto. É isso que Deus estava mostrando aqui para o seu profeta. Mas a terceira lição desse texto aqui, que para manter a fé diante do silêncio de Deus, nós precisamos entender que também quando tudo está nublado na nossa vida, precisamos nos firmar nos trilhos já colocados por Deus, especialmente na palavra dEle. Olha só
os versos 32 ao verso 35, diz assim: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor, então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mão com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. A batalha, meus irmãos, que nós somos experientes. Há coisas na nossa vida que não nos afetam como afetam outras pessoas. Mas há experiências na vida que nós nunca passamos, há batalhas que nós nunca lutamos. E foi isso que Eliseu experimentou aqui. Uma batalha que ele nunca havia travado. E o pior é que o piloto automático agora havia sido desligado. E ali naquele momento, naquele quarto, ele estava sozinho, fechou a porta, ele ora, e depois ele deitou em cima daquele menino, ele levantou, ele começou a andar naquele quarto, talvez esperando uma resposta de Deus, e não houve resposta de Deus. O que realmente houve ali foi um silêncio absoluto de Deus. Ele anda naquele quarto sozinho, esperando algo da parte de Deus, e não houve nada da parte de Deus. E mostrando que quando nós não temos uma palavra específica, quando isso tudo está nublado na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos então nos firmar nos trilhos já colocados da parte de Deus. Então o que ele faz? Ele não tinha resposta de Deus, ele não tinha uma palavra de Deus. Havia um silêncio absoluto da parte de Deus. Então o que ele faz? Ele firma nos trilhos que já haviam sido colocados da parte de Deus. E foi isso que aconteceu. Ele fez isso. Ele nunca tinha travado essa batalha, mas ele teve um discipulador chamado Elias, que já havia travado uma batalha dessa. Lá em 1 Reis, conta uma história, onde Elias havia orado, e Elias havia ressuscitado o menino. E Elias havia feito dessa forma: Elias deitou-se sobre o menino 3 vezes, e então Eliseu fez igual, deitou sobre o menino, mão com mão, boca com boca, olho com olho, e o menino ressuscitou. Então Eliseu fez exatamente igual, ou seja, ele fez exatamente aquilo que ele havia aprendido com Elias. Ele firmou exatamente naquilo que ele havia aprendido com o seu discipulador. Então é isso que você deve fazer também, firmar naquilo que já está, que Deus já colocou diante de você. E por isso, nós precisamos firmar nos trilhos já colocados por Deus. Quando você não tem uma resposta de Deus, quando Deus se silencia, você precisa firmar. Quando isso tudo está nublado na sua vida, você precisa firmar nos trilhos já colocados por Deus, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Foi isso que Eliseu fez. Ele firmou nos trilhos já colocados por seu discipulador, que foi Elias. E ali diz que o menino ressuscitou, espirrou 7 vezes. Espirrar 7 vezes parecia um detalhe sem importância, sem sentido, mas o que me parece aqui na verdade é uma metáfora. O número 7 é o número da perfeição, o número da divindade. O espirro aqui tem a ver com sopro. Espírito aqui no hebraico significa sopro. E aquele menino espirra 7 vezes. É como se Deus estivesse dizendo: olha, sou eu que estou dando a vida a este menino. Não é o calor do corpo, não é o cajado, mas sou eu, é Deus que está dando a vida. É Deus que nos conduz em segurança, é Deus que provê todas as coisas. Era Deus que estava ali presente, era Deus mostrando que estava ali junto com Eliseu. É Deus que nos dá segurança. A Bíblia fala sobre isso lá em Tiago, que toda boa dádiva vem de Deus, todo bom dom perfeito vem de Deus. Portanto, meu irmão, quando tudo estiver nublado na sua vida, quando as coisas estiverem escuras na sua vida, firme a sua vida nos trilhos já colocados por Deus. Não entre nessa onda de invenções novas. Deus já nos deu tudo para vivermos uma vida plena com Ele. Logicamente, meus irmãos, nós temos métodos novos de aplicação do Evangelho. Nós temos isso. Nós temos métodos mais contemporâneos, mais aperfeiçoados.
Isso sim nós devemos aplicar, nós devemos experimentar. Mas a base, a Bíblia, a base continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e continua sendo. Se você estiver vacilando na fé, comece a ler a Bíblia. Certamente a sua fé será fortalecida. A Bíblia fala sobre isso, a própria Bíblia afirma isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Lá em Romanos. Então não fique buscando caminhos alternativos. Não queira alicerçar a sua vida em outra forma. Alicerce a sua vida na palavra de Deus. Não queira alicerçar o seu casamento de outra forma. Seu casamento está balançado, alicerce ele na palavra de Deus. Alicerce a sua família na palavra de Deus. Alicerce em Deus. Então, quando a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua empresa, os seus relacionamentos estiverem nublados, firme nos trilhos já colocados por Deus, que é a palavra de Deus. Não fique buscando em outros lugares. Não fique buscando em alternativas A, alternativa B, outras coisas. Deus já nos deu o essencial, que é a palavra de Deus. Foi isso que Eliseu fez. Eliseu não tinha uma resposta de Deus naquele momento. Eliseu estava trancado num quarto, ali com aquele menino morto. Não tinha resposta de Deus, sozinho. Deus não respondeu nada. O que ele fez? Lembrou do seu discipulador. Lembrou daquilo que Elias tinha feito. E fez exatamente igual. E deu certo. E aquele menino ressuscitou. Porque ele firmou nos trilhos que já haviam sido colocados por Deus. Então faça o mesmo. Meus irmãos, Deus nos convida para uma vida plena com Ele, uma renovação, para viver o novo de Deus. Porque Deus tem coisas novas para dar a cada um de nós. Porque Deus tem muito mais para dar a mim e a você. Deus quer surpreender a cada um de nós, quer surpreender a você com a graça dEle. Deus quer tirar você da zona do conforto, Deus quer dar muito mais para você. Para que você aprenda a andar com Ele passo a passo. Quantos de nós, às vezes, estamos vivendo numa rotina de vida espiritual, mas Deus tem muito mais a dar, mas é preciso sair dessa rotina, sair do piloto automático. Deus quer tirar você dessa rotina, quer surpreender você com a graça dEle. Às vezes você está esperando uma resposta de Deus, essa resposta não vem, mas Deus está te dizendo nesta noite que não vai te dar uma resposta, porque você tem a palavra dEle. A resposta já está na palavra dEle. Você já tem a resposta, que é a palavra dEle. Talvez você está esperando algum sinal da parte de Deus, mas Ele não precisa dar mais nenhum sinal, porque você já tem esse sinal, que é a palavra dEle. É esse sinal que você já tem, é a palavra do Senhor. O que você precisa fazer é buscar o trilho, firmar esse trilho, que é a palavra do Senhor. E eu gostaria de orar com você e por você nesta noite. Para você que quer ter novas experiências com o Senhor. Para que você que quer desligar o piloto automático da sua vida e viver essas novas experiências, ter algo mais da parte de Deus. Para você que quer viver uma nova renovação, uma renovação na sua vida, mas viver algo novo da parte de Deus. Eu gostaria de orar com você, orar por você nesta noite. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar agora. Depois nós vamos cantar. E no final nós vamos orar novamente. Feche seus olhos. Eu quero orar nesse instante com você. Para que você entenda que precisa ter novas experiências com o Senhor. Precisa sair da rotina espiritual. Precisa firmar sua vida nos trilhos já colocados pelo Senhor. Firmar sua vida na palavra de Deus. Feche seus olhos. Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez nesta noite. Por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado em todo o tempo. E agora, ó Deus, que nós ouvimos a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos ter essas experiências com o Senhor, ó Deus, de andar passo a passo, andar dia após dia com o Senhor,
para viver essas novas experiências com o Senhor. Te agradecemos também e te pedimos, ó Pai, para que cada um de nós tenhamos a disposição, ó Deus, de desligar o piloto automático, e para que tenhamos a disposição, ó Deus, de viver essas novas experiências, de sair da rotina espiritual e de viver dia após dia com o Senhor, ó Pai. Mas também, ó Deus, queremos, ó Deus, te pedir que cada um possa todos os dias firmar as decisões, firmar a vida, firmar o casamento, a família e tudo que há em nós, ó Deus, na tua palavra, nos trilhos já colocados pelo Senhor. Ajuda-nos a viver assim, a manter a nossa fé, mesmo diante do silêncio do Senhor, a manter a nossa fé, ó Deus, no Senhor, sabendo que acima de tudo, ó Deus, o Senhor está junto de nós todos os dias, caminhando lado a lado conosco. Essa é a nossa oração, essa é a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Quero convidar você a ficar em pé. Vem, Senhor, e toma minha vida, vem com tua glória e enche este lugar. Quero ser